Boa noite, pessoal. Nós agora vamos começar a live tão esperada, né, por mim, por Beth, e que nós estamos muito felizes com a presença da Vilma aqui, interpretando para a comunidade surda, que é muito importante que essas informações, né, cheguem ou acessem todas as pessoas. Então, nós vamos começar. Vou me apresentar mais uma vez, né? Eu sou a Andresa Rocha. Eu estou como pré-candidata pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores de Sete Lagoas. Eu tenho como pauta, como causa de luta, o direito da mulher, a inserção da mulher e, principalmente, algo que tem me chamado muita atenção, que é a mulher surda. E não tem como a gente não pensar nos homens quando a gente pensa em mulheres, né? A nossa luta não é pela exclusão, não é pela briga de um contra o outro, muito pelo contrário, é pelo fortalecimento de nós mulheres, que já temos o nosso perfil de solidariedade, de apoio. E aí, eu vou passar a palavra para se apresentar, a Beth. Eu nem falei o tema da nossa conversa, né, Beth? Eu vou deixar para Eu você falo. e se apresentar para nós. Então, meu nome é Elizabeth Godoy, moro aqui em Jequitibá, sou pré-candidata aqui à Câmara dos Vereadores de Jequitibá. Também tenho como pauta, né, a luta pelo direito das mulheres, mas eu comecei uma das minhas bandeiras aqui na cidade, uma grande bandeira que eu sempre tive aqui, era o direito dos animais. Eu sempre lutei pelo direito dos animais. Eu sou protetora de animais, sou animalista, sou antiespecista e não tem como também não estar aqui falando pelas mulheres. Então, hoje, nós estamos trazendo um tema que é misoginia e o quanto isso reflete em nossas vidas, não é? Não é isso, Andresa? A gente É. agradece aqui muito a presença da Vilma, que está aqui fazendo esse trabalho, para a gente poder estar chegando às pessoas surdas também. Exatamente. Ô, Beth, pode contar para nós aí, vamos começar a conversar, como que surgiu essa ideia, né? Da gente começar a falar sobre esse tema, da gente conversar sobre esse tema. Conta para o Eu pessoal acho aí. que eu acho que é um tema que já é muito antigo, misoginia. A gente, se você for observar, misoginia é o preconceito mais antigo que existe na face da Terra, ao que nos parece, não é? A minha maneira de enxergar misoginia está aí tá na Bíblia, está nos livros sagrados, e eu hoje trouxe aqui, em função, a gente sabe que após a pandemia, o número de mulheres agredidas em casa e o reflexo disso também na vida das crianças é absurdo. E é um tema que eu acho que a gente tem que falar e todo dia, toda hora, todo segundo, na minha opinião, sabe? A todo momento nós temos que falar que nós estamos juntas, que ninguém larga a mão de ninguém. E então a gente está aqui para lembrar de fatos que uma das coisas que eu trouxe eu fiz uma cópia, Andresa, eu fiz uma cópia de uma pesquisa que a doutora Maria das Graças Belov, é uma jurista maravilhosa, ela fez uma palestra e eu fiz questão de anotar algumas citações, uma pesquisa que foi feita e algumas citações para que a gente possa compreender desde quando e como a misoginia entrou nas nossas vidas. De que maneira que isso nos influencia, se você for pensar a nível do inconsciente coletivo, hein, Andresa? Ah, Sim, eu imagino assim o quanto que isso nos afetou e o quanto isso ainda afeta milhares de mulheres que ainda não tiveram a consciência do que
que elas são influenciadas por um padrão machista, muitas vezes, né? Então, eu posso começar, então, lendo? Eu Pode, gostaria de estar enquanto vai lendo. fazendo aí, eu vou tentando trazer o pessoal, tá, Beth? Ok. Pode ir apresentando para nós. Então, o que é misoginia, né? Ela se manifesta, a gente sabe que ela se manifesta de diversas formas, tipos e formas, né? É o ódio pela mulher, é a raiva pela mulher, é o preconceito pela mulher. E então a gente vai trazer aqui são essas citações que é tão chocante, mas é tão real. Então, quando você vê, por exemplo, um presidente virar e dizer assim para uma mulher, para uma senadora, eu não te estupro porque você não merece. Então, isso é misoginia. Então, eu vou trazer aqui algumas citações e eu acho assim que elas são importantíssimas para que a gente compreenda como que isso foi feito como conta-gota, sabe? E a gente não percebeu, quer dizer, a gente não percebeu. Nós agora estamos compreendendo com esse tipo de informação, traz mais luz ainda para nós compreendermos como é que isso chegou até esse momento onde precisa se criar uma lei Maria da Penha, onde morrem 13 mulheres por dia quase no Brasil. Bem, então vamos lá. Primeiro, as leis. A gente tem aqui, eu trouxe o livro sagrado da Índia, Leis de Manu. O que trazia Leis de Manu? Mesmo que a conduta do marido seja censurável, mesmo que este se dê a outros amores, a mulher virtuosa deve reverenciá-lo como um Deus. Durante a infância, deve depender de seu pai e se casar do seu marido. Se não se casar, deverá continuar dependendo de seu pai ou de seus irmãos. Se o marido morrer, deverá depender dos filhos. Se não estiver ou não possuir nenhuma figura masculina, dependerá do seu soberano. Uma mulher nunca deve ou pode governar a si própria ou comandar o seu destino. Código de Hammurabi, século 17, 18, antes de Cristo. Quando uma mulher tiver uma conduta desordenada e deixar de cumprir suas obrigações do lar, o marido pode submetê-la diretamente à escravidão. Esta escravidão pode ser exercida na casa de um credor de seu marido e durante o período que ele considere lícito a ele, marido, ceder sexualmente a mulher para o seu credor. Peraí, só podendo ele... Beth, ô Vilma, tenta fazer os seus sinais mais centralizados, porque sua mão está saindo do enquadramento, tá? Tenta fazer mais... mais centrado, mais centrado. Isso, pode continuar, Beth. Melhorou? Melhorou, porque quando você fez assim, aí já não dá para ver a escravidão, a luta, tá? Ô, Andresa, colocar ela na imagem maior não é melhor, não? Eu teria que ter aberto a página. Ah, entendi. Então, bem, Zaratustra, filósofo persa, século 7 antes de Cristo. A mulher deve amar ao homem como a um Deus. E toda manhã, por 9 vezes consecutivas, deve ajoelhar-se aos pés de seu marido e de braços cruzados, perguntar-lhe: Senhor, o que desejais que eu faça agora? Confúcio, filósofo chinês. A mulher é o que há de mais corrupto e corruptível no mundo. Deve ser sempre mantida sob a fiscalização do homem. Aristóteles, a natureza, Aristóteles, século 4 antes de Cristo.
A natureza faz mulheres porque não consegue fazer só homens. A mulher é, portanto, um ser inferior. A mulher é um ser desprovido de alma, razão pela qual impossibilitada da condição de pensar. A inteligência é uma virtude transmitida via sanguínea e a mulher perde essa condição em fluxos mensais, menstruação. Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. Os homens são superiores às mulheres porque Deus outorgou-lhes a primazia sobre elas. Portanto, dai ao varão o dobro do que dai às mulheres. E aos maridos que sofrerem desobediência por parte das mulheres, devem castigá-las, inclusive fisicamente. Tomás de Aquino, teólogo. Para a boa ordem da família humana, uns terão que ser sempre governados por outros, que são mais sábios do que aqueles. Daí a mulher, mais fraca quanto ao vigor de sua alma e força corporal, deve estar sempre sujeita, por natureza, ao homem em quem a razão predomina. Por isso, o pai deve ser amado mais do que a mãe. E o pai deve sempre receber mais respeito que a mãe, porque a sua participação na concepção da família é ativa e a da mãe é sempre passiva. Prevalecerá sempre a voz do pai. Henrique VII, rei da Inglaterra. As crianças, os idiotas, os loucos de todo gênero e as mulheres não podem e não têm a capacidade alguma para efetuar qualquer tipo de negócio. Jean-Jacques Rousseau, ideólogo da Revolução Francesa. Enquanto houver homens sensatos sobre a terra, as mulheres letradas, Andresa, as mulheres letradas ou intelectuais devem morrer solteiras. Os homens deverão sempre temer as chamadas mulheres intelectuais. São Paulo, propagador da doutrina de Cristo, na Epístola aos Efésios, que as mulheres estejam sempre caladas, sobretudo nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Se querem ser instruídas, que interroguem em casa seus maridos. Assim como deve a igreja obediência a Deus, deve a mulher obediência ao seu marido, e deve o servo obediência a seu amo. A Constituição Nacional Inglesa. Todas as mulheres que seduzirem e levarem ao casamento os súditos de Sua Majestade, mediante o uso de perfumes, pinturas, perucas, dentes postiços e recheios nos quadris, incorrerão em delito de bruxaria e o casamento fica automaticamente cancelado pela corte inglesa. Napoleão Bonaparte. Essa parte é interessante, porque este trecho faz parte do Código Civil napoleônico, que serviu de referencial para o Código Civil brasileiro, ok? Sim. As mulheres nada mais são do que máquinas de fazer filhos. Não há bobagem jurídica maior do que esta de dizer que homens e mulheres são iguais em direito. Nunca foram e nunca serão. A mulher é objeto de nossa posse e assim deve permanecer. Friedrich Hegel, filósofo. Hegel. A mulher até pode ser educada e culta, mas a sua mente não é adequada às ciências mais elevadas, sobretudo à filosofia e alguns tipos de arte.
para finalizar, a, a Belove, a advogada, a doutora Belove, ela traz uma conversa numa palestra que ela ouviu do professor Miguel Reale, quando ele presidiu a comissão de redação do novo Código Civil. Ela diz que a gente sabe que a mulher, antes de se casar, para se casar, ela tinha que apresentar um dote. E a proposta de Miguel Reale era de retirar este capítulo do dote do Código Civil Brasileiro e também retirar um artigo que era o erro de pessoa, que era quando a mulher já não era mais virgem e que o homem poderia pedir anulação do casamento porque a mulher não era mais virgem. Então, só para você ter uma ideia, o professor Miguel Reale conta nessa palestra que ele, por 2 vezes, entrou debaixo da mesa. Eu não sei se ele falou isso brincando, se ele falou isso porque ele, de fato, literalmente, ele foi para debaixo da mesa. Por quê? Ele tinha lá um pouco mais de 90 anos. E ele diz que cadeiras voaram e os homens se agarraram pelas gravatas e aos empurrões, não aceitando tais mudanças. Queriam permanecer que a mulher mantivesse a obrigatoriedade de apresentar o dote e continuasse também o artigo em que dizia que a mulher que não era, o erro de pessoa, que a mulher que não era mais virgem poderia ter o seu casamento cancelado, anulado, se o homem não soubesse. Bem, nós sabemos, então, que os homens sempre colocaram as mulheres como incapazes, porque eles não queriam dividir o poder, não é isso, Andresa? Na verdade, não é nem dividir o poder, né, Beth? As estruturas do poder. As mulheres nunca foram percebidas na sociedade como seres, nunca mentiram, né? Quando a sociedade era matriarcal, as mulheres eram sim respeitadas, né? Quando surge a propriedade privada, quando surge o patrimônio, né, começa a surgir o patriarcado. Então, quando surge o patrimônio, as terras, os bichos que passaram a ser domesticados, controlados, você como cuidadora de animais, você que tem muito que aprender com você ainda, mas você que percebe todos os seres vivos como únicos, né? Uma ligação que realmente é real e você tem essa possibilidade de percepção, eu ainda preciso aprender muito, mas nesse período, então, quando se surge, né, fortalece o patrimônio, surge o patriarcado, tudo passou a ser objeto do homem, né? Os animais, a terra e a mulher, para que os filhos, os filhotes, né? Os filhos fossem também deste homem. Então, para garantir que os filhos fossem deste homem, essa mulher, assim como os animais, como os objetos, passou a ser também controlada por esses homens. Então, a partir de então, né, a mulher nunca foi considerada como um ser capaz de se dividir, de pensar, né? de pensar, de pensar. De pensar. Sempre Então, fomos colocadas como um sexo frágil, quer dizer, tentaram nos convencer, né, de que nós éramos o sexo frágil. Se você for, Andresa, numa casa, num asilo, vamos falar aqui no básico. Se você for num asilo, você vai encontrar 70% de mulheres, 30% de homens, no máximo. Normalmente, os homens morrem antes que as mulheres. As mulheres, elas têm a tripla jornada, concorda? A mulher sai de casa, deixa a casa da maneira que tem que deixar, deixa os filhos na escola, alimentados, com roupa passada, enfim, trabalha o dia inteiro, chega em casa e ainda pega uma tripla jornada. Quer dizer, o sexo frágil nunca existiu aí, não é? Então, essa ideia de sexismo, né, que coloca a supremacia masculina a nível biológico, a nível moral,
intelectual. E a gente vai ouvindo essas coisas e vai achando graça, né? Porque chega a ser Muito. estranho, mas é algo ainda, infelizmente, muito comum entre nós. Eu tenho atendido casos, eu tenho lidado com um caso que tem mexido muito comigo, que é um caso desse, né? Para mim, já chega a questão da misoginia. É importante a gente pensar que o machismo ele está ligado a essa supremacia do homem em relação à mulher, mas a misoginia é vamos dizer, um machismo acentuado, né? Mas além da ideia de supremacia, ainda tem o ódio. E é essa ideia do ódio à mulher que coloca a mulher como um ser realmente em condição inferior. Então, quantas vezes eu já falei isso, né? O nosso órgão genital, ele tem mau cheiro. Quantas vezes eu já critiquei, já falei do nosso órgão genital, como se o do homem não tivesse, como se o homem cheirasse, né? Nós, mulheres. Então, são coisas que a gente vai construindo, ideias que a gente vai construindo, como se as nossas coisas fossem mais difíceis, fossem piores. Nós vamos envelhecendo, nosso corpo vai mudando. A gente Sim. ouve a crítica, né, de que o homem largou, abandonou, porque a mulher deixou de se cuidar, porque tanta coisa aconteceu, porque o seio caiu. Obrigada, Luciano, porque sei lá o quê, né, aquela questão biológica que não fica encaixado dentro desse padrão. Mas o homem também sai do padrão, né? E a gente só responsabiliza a mulher, né? E uma coisa que você trouxe, essas questões legais, e me chamou muita atenção lembrar da própria Bíblia, né? A mensagem cristã, né? Que é trazida pela Bíblia, quando se fala da história de Adão e Eva. Como que a mulher foi colocada, né? Como que a mulher, nas nossas religiões, nas nossas visões, né? Pelo menos no cristianismo, que é a que eu conheço, eu não posso falar de outras, mas a mulher como a errada, aquela que seduz, né? Aquela que faz o homem pecar. Então, quantos divórcios acontecem e a responsabilidade cai em quem? Na mulher que fez o homem pecar, né? Eu não estou livre disso, eu me pego fazendo julgamento, sim, muitas vezes ainda, né? E é exatamente por isso que a gente precisa falar, falar, Sim. falar, para a gente ir quebrando esse padrão de julgamento da mulher, né? E essa ideia, né, se a gente parar para pensar, né, a violência contra a mulher, ela marca o processo de existência da mulher do nascimento até a morte, né? Ela passa pelo individual, pela vida de uma mulher, ao social. Então, a existência feminina é uma existência que perpassa pela violência. Então, por isso que é muito importante a gente sempre pontuar isso. Pode falar, Beth. Só para você ter uma ideia, segundo a ONU, a América Latina é o local mais perigoso do mundo para quem é mulher. Olha só, né? É o lugar mais perigoso do mundo para quem é mulher, fora de uma zona de guerra. Porque se você estiver numa zona de guerra, mas fora de uma zona de guerra, a América Latina é o lugar mais perigoso do mundo para uma mulher. Na avaliação, o feminicídio e a violência sexual estão associados a déficits de segurança, a impunidade generalizada e a uma cultura machista depreciativa da população do sexo feminino. Nós estamos vendo nesse momento da pandemia, né, Andresa, é algo que a gente tem que estar, não podemos deixar de falar, que aumentou muito realmente a violência. A gente chegou a fazer uma outra live anteriormente falando sobre a violência contra a mulher, e a gente trouxe uns dados também. Isso está acontecendo em várias partes do mundo, né? Na China, na Holanda, Estados Unidos, como que cresceu a violência contra a mulher a partir do momento em que ela e o companheiro tiveram que ficar dentro de casa. E também contra as crianças, não é?
Então, a gente tem aqui que a taxa de feminicídio no Brasil é a quinta maior do mundo. É um número, assim, que a gente não consegue conceber, que a gente não consegue conceber. E crimes cometidos por namorados, muitas vezes que terminou o relacionamento, por maridos, não é? A gente, a gente, eu trouxe aqui também algumas coisas que eu achei muito curioso, que hoje o maior número de pessoas, qual é o número de mulheres? Na verdade, descobriu-se que as mulheres casadas são as mulheres que mais pegam HIV. Mulheres que não traíram seus maridos. Isso é uma forma de agressão contra a mulher. Mulheres casadas hoje são as que mais é o maior número de pessoas contaminadas pelo HIV. Então, quando você traz esse dado, me faz pensar, né, em vários preconceitos. A gente está falando de ideias, né, de Sim, representações sociais que foram criadas sim, e que nos colocam numa condição de objetificação da cultura, né? sim, Mas dentre essas representações, existem outras também que são pejorativas e que estão ligadas com a ideia, né, com o sentido de preconceito, eu acho, né? Então, preconceito. Então, quando você fala da AIDS, né, quando a AIDS surgiu, na década de 80, que estava começando, né, essa ideia da AIDS, obrigada, viu, Kátia Santos, minha intérprete também querida. Então, quando a AIDS surgiu, havia-se um preconceito de que essa doença estava destinada às pessoas homoafetivas e às sim, prostitutas, e isso também, né, direciona a negativação mesmo, né, de grupos sociais, grupos que existem e que não se encaixam e não devem se encaixar nesse padrão, que esse padrão que se cria de normalidade, ele é um padrão inalcançável por todos nós. Mesmo o homem branco, hétero, rico, é difícil para ele ficar nesse padrão, porque algumas coisas ele não vai encaixar, é uma forma que já vem furada e a gente vai tentando se encaixar nela. Então, essa ideia da AIDS, né, que se a gente parar para pensar, desde aquela época as mulheres já estavam sendo contaminadas, né, até que se percebe que isso é um preconceito, uma ideia que não era verídica, né, não era verdadeira. Então, sim, realmente, Beth, a gente vai se deparando com essas representações sociais que limitam a nossa caminhada, né, que limitam sim, a nossa compreensão. sim. Nós vemos também quando a gente, por exemplo, um homem desse que sai de casa e que muitas vezes tem companheiras fora do casamento, estes homens, eles são colocados como os termos usados, né? Ele é um garanhão, ele é um tigrão. Isso foi o Leandro Carnal que falou, que eu achei ótimo. E ele diz que já a mulher, se ela tiver um relacionamento fora, ela é galinha, ela é piranha. É uma sociedade que não cobra do homem, na verdade, cobra uma postura que nem ele próprio tem, é cobrada da mulher, não é isso? Sim. E tudo para encaixar, né, dentro dessa visão que já é criada de onde que nós mulheres devemos ficar, né? A Glória colocou, né, pontuou aí que o mercado de trabalho nos oprime, sacrifica e penaliza a mulher por ser mulher. Sim, E é bom a gente lembrar que você disse frases de várias pessoas importantes, filósofos, né, de vários teóricos, e eu vou dizer uma frase que vocês vão identificar muito bem quem disse. A mulher tem que ganhar menos mesmo porque engravida.
É muito duro, não é? Encaixa com É essa muito fala duro. da Glória, né? Que a mulher tem que ganhar menos mesmo, porque Sim, engravida. Então, isso é bom para a exato. gente pensar, né? Que tudo isso, né, foi colocando um grupo de mulheres, né, um grupo de sujeitos a se movimentarem contra essa opressão. Que aí não tem como a gente deixar de falar dos movimentos feministas, que é ele Sim, que direciona para o outro polo da nossa conversa. A gente viu que essa ideia da mulher oprimida, da mulher violentada, né, que essa violência doméstica ela destrói a autoestima, ela estimula comportamento depressivo que envolve tristeza e muitas vezes até o suicídio de várias mulheres. A gente está aqui no Setembro Amarelo, né? E a gente precisa falar sobre a prevenção ao suicídio o ano inteiro. Então, só mesmo para chamar atenção, tanto que é importante a gente apoiar as mulheres, porque muitas vezes o comportamento ou o ato do suicídio, ele está ligado também com esses relacionamentos opressores, que na verdade é um assassinato aos poucos, né? Vai matando a conta-gotas. Eu não esqueço de uma fala de uma mulher maravilhosa, que sofreu violência doméstica, e ela falou que o ex-marido dela agia dentro da mente dela. É como se ele estivesse dentro da mente dela. Então, quando ela falou isso, eu consegui concretizar. Né? Imagina uma pessoa agindo na sua mente. Né? Que coisa mais sofrida, que coisa mais doída. Então, os movimentos sociais, eles começaram, foi há muito tempo, né, Beth? Acho que sim, no final do século XVIII, início do XIX, né, na sim. luta pelo A gente voto. tem, eu até tinha anotado aqui umas datas, mas eu acho também muito importante a gente não deixar de falar sobre a mulher negra, porque quando a Ah, gente fala da luta da mulher branca, é uma coisa, mas a mulher negra, 10 vezes pior, né? Enquanto na época das sufragistas, elas lutavam para poder ter direito ao voto, né, e poder participar da vida política e da vida econômica da sociedade, a mulher negra, ela tinha que provar, eram escravas, elas tinham que provar que elas eram seres humanos. E a exatamente. gente vê a dificuldade hoje da mulher negra ainda é muito maior do que a da mulher branca, não é isso, Exatamente. André? Exatamente. Chocante. É muito chocante, Então, a né? gente tem, né, a gente não poderia deixar de mencionar, até mesmo porque também é uma das minhas pautas, né? A gente precisa pensar que a herança que a escravidão deixou, ela é muito grande, né? Nossa. É sempre importante lembrar que a primeira opressão de um ser humano sobre o outro foi do homem sobre a mulher. E acho que a segunda opressão, para mim, mais forte, é essa opressão de raças que nem são raças, né? Porque a raça é humana, mas é a opressão pela cultura, é a opressão pela cor da pele, que é algo que é inexplicável e a herança que a gente tem hoje é muito grande, né? As consequências disso na nossa sociedade é muito grande. Então, a É mulher que a negra gente, que nós não temos noção, né? não, Nós não temos esse lugar de fala, não é isso? quem sente na pele, né? Eu me considero uma mulher negra, mas eu sei que eu não sou retinta, né? Mas a Sim, minha história, a minha mãe é negra, e o que ela trouxe para mim de experiência de vida foi de uma mulher negra que precisou de trabalhar na casa das pessoas, que foi humilhada na casa das pessoas, e a gente passa por pequenos preconceitos, mas você vê na pele todos os dias da sua vida uma necessidade de se defender ou de se manter vivo, de se manter em alerta, é muito grande. É muito difícil, né? Só para quem sabe mesmo, só para quem vivencia. Então, realmente não é nosso lugar de fala, mas é nosso lugar de luta. Eu aprendi isso com a Nana, né? sim, A Nana do PSOL. Ela falou isso e eu fiquei muito feliz. Não é nosso lugar de fala, mas é nosso lugar de luta, né? Então, é meu sim, lugar de sim, luta. E a gente sim, precisa falar sobre isso, não falar pelas pessoas negras retintas que se sentem na pele todos os dias da vida delas, o que, que é isso? Mas falar com a nossa experiência, né? Eu gosto muito de uma frase do Caetano Veloso, ele fala assim: eu sou um negro
suficientemente claro para ser chamado de moreno. Então, é mais ou menos isso, né? Mas nós partimos de lugares totalmente diferentes, né? Sim, Então, quando você fala que a gente precisa pontuar sobre a mulher negra, o feminismo ele traz essa diferença, né? Essa luta sim, diferente, né? Porque a gente quer a mesma coisa, que é igualdade de direitos, respeito, a gente só quer agir na equidade, né? É ser igual nas nossas diferenças, respeitando as diferenças de cada um, mas termos os mesmos direitos, né? Termos os direitos garantidos. Isso é muito importante, mas é mais importante a gente pensar de qual lugar a gente parte, né? Outra coisa que me faz pensar eu sou surda parcial. Eu escuto do ouvido direito, não escuto nada do ouvido esquerdo. E eu jamais teria coragem de tentar um concurso público para uma vaga de deficiente, né? Por quê? Porque eu sou considerada deficiente auditiva. Mas por que eu não teria coragem? Porque é a mesma coisa do negro não retinto, né? Eu ainda tive muitos privilégios, porque eu ouço bem do direito, então eu cresci com a cultura, na cultura ouvinte, então eu não tive tantas dificuldades. O que eu tive foi leves constrangimentos, né? E imagina eu que vou concorrer, que tive mais privilégio do que uma pessoa que sim, não teve privilégio nenhum, que teve que se virar com a deficiência de uma surdez profunda, né? E eu vou concorrer numa vaga para deficiente. Essas coisas que a gente precisa pensar, né? Que a gente precisa sim. se colocar e ver de onde que a gente fala, qual que é o nosso lugar de fala, né? Ó, a Maria Paula acabou de chegar aqui. Seja muito bem-vinda, Maria Paula. E ela está colocando antes, né, a Glória. Eu tenho certeza que muitas mulheres não puderam participar da live porque chegam em casa depois do trabalho e estão fazendo tarefas domésticas. Para te contar a verdade, Glória, eu cheguei em casa, dei uma fatia para as meninas, comprada na mão de uma mulher muito guerreira. E vocês não vão tomar banho agora, só depois catei lixo, catei cocô de cachorro, pus para fora, tomei banho e vim para cá. Então, é isso mesmo, né? Então, seja muito bem-vinda. Você é muito importante para nós na sua luta, no seu empenho. Você é tão jovem e tem um potencial tão grande, né? Com tanta firmeza. Você não conhece a Maria Paula, Beth? Vai ter o prazer de conhecê-la. Ela é Sim, uma menina jovem, né? Uma mulher jovem e que tem uma sabedoria, uma grandeza de uma anciã, sabe? Uma pessoa muito importante para a nossa caminhada. A gente tem maravilha. dela. E aí, falando do movimento feminista, que a gente começou a falar das sufragetes, né, das sufragistas, Sororidade, sororidade, sororidade. que é o que a gente vai chegar na sororidade daqui a pouco, porque não tem como chegar na sororidade sem pensar no movimento feminista, que é um Sim. movimento, quando a gente fala feminismo, Claudinei também acabou de chegar. Boa noite, Claudinei, nosso pré-candidato a Boa prefeito, que seja noite. muito abençoada a sua campanha, a nossa, né? Mas a sua, nós estamos juntos, né? E se Deus quiser, vamos continuar caminhando junto por muito tempo. Mas não tem como a gente pensar em sororidade sem pensar em feminismo, porque as pessoas ainda não entendem o feminismo exatamente pela representação social que se criou em torno dele. O que é representação social? Representação social é um conceito da psicologia social, mas que faz a gente entender bem as relações sociais. São os valores, as crenças que a sociedade cria sobre determinado objeto. Então, por exemplo, a mulher. Então, a sociedade cria isso. Como você já disse, Beth, lá de trás vão se construindo ideias por pessoas que têm autoridade na construção do saber. Então, isso se torna lei, isso é transmitido pela mídia, né? E essa informação começa a circular e começa a tomar forma. Então, a opressão da mulher não é de agora, é de séculos e séculos atrás, né? De milênios, vamos dizer assim, de milênios, né? Na época É de isso. Jesus, a mulher não era considerada nada, né? Uma mulher Sim, pega em adultério era matada a pedradas, não era isso? sim. Então, na época lá, então há milênios essa ideia foi construída para a gente chegar aqui até hoje. Então, o pouco que mudou é muito, porque a gente não muda séculos e séculos da noite para o dia. Então, todo movimento que as feministas fizerem, que nós fizermos, não é para nós.
fizeram por nós e a gente sim, faz pelas outras que virão. Nós fazemos pelas nossas filhas, pelas nossas netas, que vão fazer pelas outras. Eu brinco que aqui em casa é um quartel-general do feminismo. Né? As minhas meninas são treinadas o tempo inteiro. E ontem, eu quero ainda voltar para falar do feminismo, mas uma conversa que a gente teve ontem no coletivo Várias Marias, que é um coletivo de mulheres feministas aqui de Sete Lagoas, Beth, maravilhoso. A gente conversou sobre as musiquinhas infantis, que vêm de forma tão sutil prevalecer, colocar, afirmar para as criancinhas que o nosso lugar é esse, para que elas cresçam com essa ideia. Aí alguém colocou aquela musiquinha da galinha pintadinha, que já me incomodava há muito tempo, né? A galinha ficou doente e o galo nem ligou. Os pintinhos foram correndo para chamar o seu doutor. Né? E aí no desenho tem lá a galinha doente, o galo tranquilo e os pintinhos correndo para buscar o doutor. E é mais ou menos isso que acontece, né? A galinha adoece, o galo nem liga. Quando os pintinhos têm força, eles buscam ajuda, e quando não, ou a galinha se vira ou ela morre ali sozinha mesmo, né? sim. Então, é isso que a gente tem. Outras musiquinhas são frequentes, as musiquinhas, né? Tem aquela canoa virou por deixar ela virar, siriri para cá, siriri para lá, fulana é feia e quer casar. Então, e as crianças vão ouvindo isso com naturalidade. Outra coisa que Sim, aconteceu nossa, na escola da minha filha, que mexeu muito comigo, foi mandar um saci e um torrão de carvão para pintar o saci de carvão. Né? Por mais que seja algo, o Saci não é uma figura humana, mas ele representa um menino de uma perna só, não é? sim, E aí eu pinto um menino de carvão, que ideia que eu estou criando na cabeça dessa criança, né? Que uma pessoa sim, preta é um carvão. Hoje em dia isso não é dito tanto, mas isso já foi dito antes. É o turrão, é o carvão, não é dito porque tem lei hoje. Não é pode ter porque as certeza. pessoas aprenderam, né? Então a mulher hoje reivindica o seu lugar é porque tem lei, não é porque estão cedendo o nosso lugar. Então a Nana Porque também mulheres lá atrás lutaram por isso, né, Andresa? exatamente, morreram por isso. Bruxas, né? Nós morremos lá atrás, né? Então a Nana também fala, deixa eu ver se eu vou conseguir falar corretamente igual ela, mas não é delicadeza e pé na porta. Me ajuda aí, Maria Paula, como é que ela coloca, né? Não é delicadeza e pé na porta, mas é uma coisa assim, a gente precisa sim manter a nossa serenidade, a nossa paz, se a gente tiver e quiser, que isso não é natural da mulher, mas a gente não vai garantir nossos direitos pedindo, por favor, dá licença, deixa a gente entrar. Então, quando a mulher reivindica o lugar dela, ela é considerada como louca, como uma mulher que não merece o respeito, é vagabunda, não é uma boa esposa, não é uma mulher que serve para isso, e lembra aquelas leis que você falou, né? Uma mulher que sai, quem reivindicar, você não deve casar com ela. Há um tempo atrás, circulou um vídeo do pastor, aquele pastor famoso, amigo do presidente lá, que eu esqueci o nome dele, graças a Deus eu esqueci agora, mas mostrando É, as filhas e falando, né, que as filhas não estudaram porque elas precisam ser submissas aos seus maridos. A mulher, ela não pode estudar, porque senão o casamento acaba. E você trouxe um. sim, foi por esse motivo que por muito tempo as mulheres não puderam votar. Foi por esse motivo. Porque se a mulher tivesse o direito ao voto, ela poderia. A justificativa é de que ela poderia trazer desentendimento dentro da família, a partir do momento que ela passasse a ter o direito ao voto. A opinião dela poderia E pesar de maneira. Hã? é exatamente isso que acontece, né? Sim. É, é tão. Agora, pode falar, Môrio. Boa noite, Natasha. Isso é tão verdadeiro, né? Que pensar diferente do marido, às vezes, gera, sim, muita polêmica, né? Ou se Sim, posicionar gera muita polêmica. Eu costumo sim, dizer que a gente precisa resistir para existir o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Eu queria só fazer essa passagem, então, que as mulheres feministas lutaram pelo direito ao voto,
lutaram por trabalhos dignos, lutaram, hein? Nós Sim. lutaram pela liberdade do corpo, nosso corpo é controlado a todo momento, né? O nosso corpo é controlado pelo nosso dono, né? Então, uma moça de família não pode mostrar o corpo. Então, a gente sai da casa do nosso pai e vai para a casa do nosso marido, né? Então, nosso corpo é para ser mostrado para este homem que é o nosso dono. A gente não tem liberdade no nosso corpo, a gente não tem liberdade. Então, vamos pensar no caso da menina de 10 anos, né? Então, todos esses movimentos que as mulheres fizeram e ainda fazem, hoje a gente está numa quarta onda, que é essa onda da internet, das redes sociais, em que nós mulheres vamos militar sempre. Nós agora militamos no nosso meio, no nosso dia a dia, e militamos também na rede social. E nada vai nos parar mais, porque além da rede social, a gente milita também na política, não é, Beth? Pode ter Isso certeza disso, que é o nosso lugar, né? Que é o nosso, nosso lugar, né? nosso, Que é o nosso lugar porque a nossa visão faz diferença. É essa visão que a gente tem que começar, que as mulheres, se você for pensar, 52% das mulheres são eleitoras. Desculpa, 52% dos eleitores são mulheres. E nós não temos essa representatividade dentro dos espaços de por poder. enquanto, por É, enquanto. por enquanto, por enquanto. Mas nós sabemos que é exatamente são estas mulheres que já ocupam esses espaços de poder que fazem a diferença para as nossas vidas. Então, eu vou trazer aqui o que é o olhar feminino, né, nesses espaços de poder. Você sabia, Andresa, que a mulher cadeirante não tinha como fazer mamografia? O aparelho ele é muito alto, não tinha o aparelho que a peça descesse para que a mulher cadeirante, com o devido conforto, fizesse, quer dizer, se é que a gente pode falar que fazer mamografia tem algum conforto, né? Isso não existe, né? Eu fico imaginando que se mamografia, homens também fazem mamografia, né? Mas eu acho que já era para ter, de alguma maneira, surgido um outro aparelho que não trouxesse tanto incômodo como a tal da mamografia. Mas foi o olhar da mulher que fez com que surgisse agora, obrigatório por lei, um aparelho que a mulher cadeirante possa fazer a mamografia com o devido conforto. Você sabia, e foi o olhar da mulher, porque esses benefícios que a mulher recebe, em sua maioria, é pelo olhar da mulher que está dentro desses espaços. Você sabia que a prótese de mama, Pode a continuar, eu tô prótese de com mama, uma que chegou. a mulher que tinha câncer de mama, que tem câncer de mama, ela muitas vezes tinha câncer numa das mamas. E muitas vezes ela já tinha um peito já um pouco mais caído que o outro, já tinha as mamas um pouco mais caídas, e aí ela vai, faz a cirurgia de mama e recebe uma prótese. Ela recebia apenas uma prótese. Então ela ficava com as mamas desalinhadas. Foi o olhar da mulher nesse espaço que obrigou, então criou-se lei para que a mulher receba duas próteses, para que ela possa ter as mamas alinhadas. Quer dizer, ela já passa por uma coisa tão violenta, muitas vezes, não é? Ao retirar a mama, e ainda por cima ter que suportar não ter as duas próteses. Isso aí fez diferença? Foi o olhar da mulher nesses espaços de poder. Outro dia eu estava vendo uma deputada federal falando, não existia, mulheres não pilotavam aviões de caça. Não, foi exatamente o olhar da mulher. Então, a gente está falando isso aqui, a gente está há 10 minutos já, a gente está encerrando a nossa live, mas é porque eu vejo a necessidade que a gente tem
de estar mostrando para as mulheres como é importante elas terem essa representatividade real dentro da Câmara dos Vereadores, dentro do Legislativo. Elas precisam compreender que nós podemos, sim, encher esses espaços, pelo menos 50% com pelo menos 50% de mulheres, não é isso, Andressa? É, e nós vamos encher, Beth. Eu estou muito feliz de ver o movimento das mulheres. No PT, a gente tem um grupo unido de mulheres, a gente está fazendo uma campanha coletiva e a gente está com a ideia que se uma de nós for, todas irão, né? E além desse Oh, coletivo, que é elas e eu e elas, né? Nós juntas, nessa proposta de uma apoiar a ideia da outra, a gente está juntas, porque, como nós já falamos, a mulher, né, quando ela toma conhecimento de si, quando ela se torna dona da sua vida, ela consegue olhar para outra mulher como uma integrante dela mesma, que é o que você fala, né? Que nós somos um só. Eu ainda não alcancei esse grau de evolução, mas eu consigo hoje olhar para todas as mulheres, embora às vezes eu brigue com umas, fique com raiva de umas, porque fez isso, porque fez aquilo, porque eu sou um ser humano ainda em transformação, às vezes eu julgo muito, né? Mas eu eu me percebo nesse movimento de lutar pelas mulheres. E hoje, né, eu não sou só psicóloga, como eu sou militante dentro do consultório. E quando eu vejo uma que está deprimida, que está indo embora, eu já falo para ela, epa, vamos melhorar, porque eu preciso de você para ajudar outras. E eu tenho percebido que isso tem funcionado, sabe? Porque está em nós essa questão de uma apoiar a outra. O que foi colocado em nós, a ideia de competitividade, é uma sim. representação social de mulher sobre mulher, de mulher da cultura, né? De nos manter como inimigas, porque parece que os homens ou que a cultura já sabia que se nós nos unirmos, esse mundo se torna patriarcal, matriarcal. E quando esse Matriarcal. mundo ele era matriarcal, as relações eram de solidariedade, de cooperação. Quando as mulheres ocupavam, antes do patrimônio, quando as mulheres ocupavam o lugar de deusas, de divinas, de seres que tinham uma divindade por gerar uma vida, que era um ser que não dava para entender como que aquele ser gerava outra vida, né? As relações eram de cooperação, eram de solidariedade. Então, essa coisa de competição foi criada essa cultura, mas nós não precisamos disso mais. Como diz a Natasha, mulher agrega, valoriza, acalanta, cuida. A gente briga também, né? Mas a gente se apoia também. E mulher na política é para isso, é para apoiar. Isso é sororidade, né? Aí a Sim. gente entra no nosso outro tema, que é sororidade. E esse tema, sororidade, nos faz perceber o nosso compromisso na nossa sociedade. É a gente ocupar o nosso lugar, a gente se perceber como irmãs. Nós somos companheiras, nós somos irmãs e nós precisamos nos apoiar. Nós precisamos nos acolher. Não tem nenhuma aqui melhor do que a outra, a gente está no mesmo barco, né? A Patrícia, Lolinha, linda, eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, a não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Olha que coisa linda, né? Então, Patrícia, parabéns, né? Você se transformou e está se transformando. E eu tenho certeza que tudo isso que você sente alcança outras mulheres, porque quando uma mulher muda, ela não muda para si só. Quando a mulher muda, ela alcança todo o entorno dela. E nós somos assim. Quando a gente muda, a gente abraça nossos filhos, a gente abraça os conhecidos, e é uma onda que vai crescendo. E a onda de nós, mulheres, Beth, na política, é para crescer, é para bombar, é para expandir. Né? Tem um outro Acredito movimento, muito nisso. que é o movimento de mulheres na política, com mulheres de todos os partidos,
partido de direita, partido de esquerda, que está num grupo, que está conversando, olha, gente, vamos levantar uma pauta, qualquer mulher de direita ou esquerda que entrar, a gente tem essas pautas que foram eleitas e que a gente vai lutar por elas. Então, as mulheres estão criando compromisso delas com elas mesmas. Olha que coisa mais linda. Né? Agora, Então, Andresa, uma outra coisa também que eu acho que é a quarta onda, eu acho que ela também tem muito a ver com esse momento em que a mulher da periferia, a mulher preta de periferia, agora começa também a ocupar esses espaços de poder. Eu acho que a quarta onda tem muito a ver também com isso. A gente sabe que tem a ver com essa oportunidade de nós podermos estar interligadas via web, né? Ligadas via web, e estarmos nos conectando, né? E trazendo informações, trazendo consciência, expandindo as nossas consciências, mas também tem a ver com essa mulher de periferia, pobre, preta, e que finalmente vai ocupar o espaço que é dela. E vamos juntas, né? E então esse movimento nosso na internet, que aí eu vou mais uma vez frisar o coletivo Várias Marias, que elaborou uma revista da mulher trabalhadora. Não sei se você conhece, Beth? Não A conheço. divulgação dessa revista saiu no jornal de Sete Lagoas, saiu em outro jornal. Tem alguém do coletivo aí para me ajudar, gente? Que a memória aqui é podre. Mas saiu em jornais até a divulgação. É uma revista informativa. Essa é a quarta onda do movimento feminista. Nós vamos informar outras mulheres, nós vamos informar sobre abuso, nós vamos informar sobre sexualidade, nós vamos informar sobre a nossa liberdade de sentir prazer, nós vamos informar sobre a liberdade, sobre a sororidade, sobre o nosso poder político, sobre a nossa capacidade de voz, porque voz nós temos, sobre o nosso direito de fala, porque direito nós temos. Então, isso que a gente vai fazendo, nós estamos aqui, Beth, militando. E Sim. essa é a nossa função, militar na rede social, militar no nosso meio, militar no nosso trabalho, porque isso é nosso estilo de vida. Né? O nosso estilo de vida é o quê? É sororidade, é uma apoiar a outra, é uma pela outra. Isso é um estilo de vida. Então, Várias Marias, só antes de falar, tem um nome, né, que está sendo usado hoje, que é o fanzine, né? Acho que é fanzine mesmo que fala, que coloca muito essa questão de uma informação pela rede social, que você está falando aí, que a rede social possibilita que nós, mulheres, né, consigamos falar sem usar o discurso hegemônico, sem usar o discurso da mídia, sem usar o discurso do homem branco. Então, a gente usa o nosso discurso, o discurso da mulher preta, o discurso da mulher trabalhadora. O pessoal está perguntando como conseguir a revista. Tem problema, nós vamos... eu tinha separado um sitezinho aqui, né? Mas nós vamos conseguir sair no jornal O Tempo, que Márcia está falando aqui, mas vai lá na minha página, que eu vou... Tem a página também do coletivo Várias Marias, ou pode ir na minha página que nós vamos divulgar lá de novo. Mas na página de Facebook também da Carol Loyola, não sei se é Carol Loyola PT ou Carol Loyola só, bem, vocês vão achar rapidinho, tá lá também o endereçozinho certinho da revista. Revista da Trabalhadora, divulga mulheres que trabalham. Né? Eu fico muito feliz com a presença de vocês, a Hélia, muito obrigada pela presença, e a gente precisa nos dar as mãos sempre, não é, Beth? Pode ter certeza. Uma coisa que eu tenho observado é que esse sistema faz com que o homem acredite que ele tem que estar sempre junto, eles vão juntos para o futebol, eles vão juntos para os bares, eles são amigos. Parece que existe um incentivo, né, para que o homem esteja sempre em grupos e unidos, enquanto que esse sistema faz com que a mulher entre num processo de competição, né? Ela vê a outra como quase que uma inimiga. Isso faz parte exatamente desse sistema
patriarcal, que quer exatamente isso, que a gente acredita. Eu acho que é exatamente isso que faz com que a mulher não acredite na outra mulher. E por isso que nós não estamos lá subrepresentadas. Como que a gente quebra representação social? Furando essa bolha, Sim, furando essa ideia hegemônica, divulgando a nossa ideia. Do mesmo jeito que a representação social é construída na mídia, nós também vamos, né? Mas a gente vai criar para outras, né? Criaram para nós esse espaço de luta que nós estamos, né? sim, E a gente vai sim, lutar ainda mais e criar para as que virão, né? Um espaço, um mundo muito mais desejável de se viver do que o nosso. Eu pode acredito ter certeza. na evolução da humanidade, eu preciso Também, acreditar. nossa, acredito piamente. Acredito É. muito nessa quarta onda, chamada quarta onda. Eu acho que é a hora, e eu acho que esse ano vai fazer muita diferença. E eu fico muito feliz, né, por Eu poder também. conversar com você, pelas pessoas que aqui passaram, pelas pessoas que aqui estão, pela Vilma, a Patrícia, né, que veio, uma mulher surda, linda, que veio participar também. Nós vamos divulgar esse vídeo, vou pedir para vocês divulgarem, para que essa conversa, né, chegue em outras pessoas, para que a gente possa sempre pensar, né, isso não é de agora, isso é de muito tempo, e nós vamos continuar lutando, porque esse é o nosso lugar. Mas não vamos fazer o seguinte, Andresa. Eu sou uma ativista quântica, estudante de física quântica, e uma das coisas que a gente vai fazer é não falar mais em luta. A luta, ela, a gente quase que mantém, a gente vai colocar como desafios. Nós somos mulheres que conseguimos superar todos esses desafios. A cada dia mais podem surgir outros desafios que a gente vai superar todos, desafios. Então, vamos superar desafios. E a gente tem superado muitos desafios, né? E vamos superar sempre. Não é isso, Beth? Pode ter certeza, querida. Te agradeço muito, viu? Gostei Eu que muito de ter agradeço, estado aqui com obrigada, vocês Vilma, todos. né, pela interpretação Muito e obrigada, Libra. Vilma. E muito obrigada, pessoal, que passou por aqui. E até breve, né? Eu quero conversar com Vilma depois, marcar uma live com ela, Beth, porque assim como você trouxe a realidade da mulher cadeirante, eu trago a realidade da mulher surda grávida, né? Então eu quero conversar com Vilma, que já participou de parto, né, de uma mulher surda, e quem sabe essa mulher surda até participe com a gente, né? Explicando Nossa, seria como que é, perfeito. o tanto que é importante que nós, né, consigamos enxergar a realidade de todas as mulheres, das negras, das brancas, das que possuem deficiência, das gordas, das magras, e vamos juntas, né, com a nossa diferença, nós temos a igualdade, que é a nossa humanidade, e que a nossa Sim, sororidade seja presente em sim, todas nós, né? pode ter certeza. Beijo, Um beijo, até querida. mais. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada, Vilma. Até a próxima. Tchau, tchau. De nada. Até a próxima.